Bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Já estamos na primavera, você sabe, a estação que deixa a gente mais alegre, Marcelo Santé. Também, né? A gente sorri mais. Diz que o povo fica mais bonito, hein? Diz que fica, né? Eu quero acreditar também. A primavera, o verão, o sol, né? Dá uma energia na gente. Você que veio do Nordeste pode falar, né? Ai, olha, uma energia diferente quando tem sol. Sou muito suspeito para falar de calor, de sol. Muito gostoso, né? Você gosta? Adoro. Olha lá, tá vendo? Eu sabia. Meu convidado de hoje é Marcelo Santé, do programa... De frente com o Dr. Marcelo Santé. Não tem erro, né? De frente com o Dr. Marcelo Santé. Cirurgião dentista, clínico geral, especialista em cirurgia e estética. Estética é legal a gente falar, hein? Muito bom. Olha, estética é muito bom, porque para falar de estética, pra falar de um sorriso bonito, eu tenho que falar de estética. Marcelo Santé, que está aqui com a gente toda quinta-feira às 17 horas. 17 horas, logo depois do Mundial. E você? Com certeza. Ficou legal, né? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vamos começar o nosso bate-papo, porque o tempo passa rapidinho, né, Marcelo? Vamos lá, a gente está falando do sorriso, né? Com certeza. E quando a gente fala do verão, quando a gente fala da primavera, quando a gente fala de coisas que os nossos olhos brilham, nós sorrimos. Com certeza. E quando a gente sorri, o que a gente quer? Que esse sorriso saia bonito. Bonito, brilhoso, chamativo. Né? Brilhoso, chamativo, lustroso, né? Que aí a foto... Uma cara feliz é uma cara de uma pessoa saudável, né? Com certeza. E outra, eu vou lhe falar uma coisa. Além de um sorriso para levar a algum lugar, a face, quando ela mostra os formatos de quem está alegre, quem está triste, passa uma imagem. Sim. E geralmente essa imagem que faz conexão aí no teu dia a dia, né? Então, é importantíssimo. Isso vale muito para pessoas que às vezes ali tá com um sorriso ruim, né? Não consegue transmitir uma imagem positiva e nunca consegue se conectar nem o amigo do trabalho, né? Às vezes até com os próprios familiares acaba não tendo conexão. Muitas vezes tem até vergonha. Né? Às vezes tem vergonha de sorrir, vergonha de falar, dependendo das questões. Tem gente que já tem... É um trabalho até de autoestima. Sim. Vamos trabalhar essa autoestima. Não importa como está o seu sorriso neste momento. Sorria porque faz bem. E quando a gente tem toda a estrutura óssea, ok? Quando a gente tem todos os dentes na boca, Marcelo... isso também dá uma harmonização no nosso rosto, né? Sim, a gente há muitos anos já tem estudos publicados que quando você tem todos os dentes ali, estão em posições ideais, você vai com ele até o final da vida, né? Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e fala, nossa, mas você não parece ter essa idade. Provavelmente ela tem toda a dentição, né, onde faz toda ali a sustentação muscular, facial, aí entra a parte de tecido, gordura, e é onde mantém a vida saudável dessa pessoa. Olha que curioso. E cada dente que nós temos na boca tem uma função, né? Tem uma função. Por exemplo, os grandão lá do fundo, né, conhecido como os molares, ele mastiga o alimento, né? Ele faz toda essa trituração. Já os da frente são cortes, né? Na frente eu corto, atrás eu mastigo. Mastiga, e um pouquinho mais pro meio são as guias, né? Encostando aí no canino, que é onde vai distribuir as cargas certinho. Entendi. E fazendo uma boa mastigação, eu tendo tudo ok, eu mordo corretamente, eu mastigo corretamente. A partir do momento que o alimento desce pelo meu esôfago, passa pelo estômago, ele chega no intestino... com o trabalho todo feito, né? Sim, inclusive é um problema da época, né? Já tem isso há uns 3 anos, né? Inclusive o Hospital São Luís tem essa parceria aí com a parte odontológica, onde muitos pacientes que faz tratamento, né, ali para um problema de estômago e assim vai, tem que ter um acompanhamento odontológico. Olha que legal. Né? Porque o que percebiam? Tratava um paciente, ele melhorava ali do problema que ele estava, de refluxo, queimação, entre outros. E quando ia examinar melhor esse paciente, estava com um problema bucal. E o que acontecia? Uma recidiva do problema. Né? Então hoje assim, vou tratar, tudo bem, vamos começar pela boca.
né? Tá, Tá porque aí tudo ok. você trata, você toma antibiótico, você toma medicamento, toma aquele monte de antiácido, faz um tratamento todo bonito, mas a partir do momento que você esquece dessa região odontológica, né? Não adianta, porque a doença ela nunca vai ter cura. E aí é onde fica aquele caso repetitivo, Tá. né? Onde a pessoa fala, nossa, mas eu tratei e não melhoro. O desenvolvimento de bactérias pode vir de uma má saúde bucal? Com certeza. Inclusive, pacientes que têm doença cardíaca ou né, tem uma predisposição ou já teve, se ele não cuidar bem da gengiva, ele pode ter uma endocardite infecciosa. Tá. Né? E às vezes vir até a óbito, porque é muito grave. Quando a gente fala cuidar da dentição, eu já penso na cárie. Assim, Né? olha... Um dente cariado, se ele não é olhado, ele não é identificado muito rapidamente, quais os males que ele causa para o organismo? Olha, veja bem, Samira, eu venho há um tempo acompanhando os pacientes e tenho o costume ali de perguntar mesmo, por que você não resolveu antes, né? Por que você não... Porque, doutor, era uma manchinha simples. Né? E a pessoa até vê a mancha. Até vê, não incomodava, né? E naquele momento talvez ele não queria gastar, né? Nem o tempo, nem o financeiro. E, na verdade, essa prevenção que ele achava que estava correta, na verdade, depois virava um problemão. Porque ele, além de gastar mais para resolver o problema, às vezes não conseguiria ali, né, salvar esse dente e a cárie virava um problema, passa para outros dentes e quando você vai ver, tá tudo destruído. Ele contamina os outros também, né? Contamina. Uma cárie contamina. Aí a gente está falando do dente, mas ele também afeta a gengiva? Afeta. Quando a gente fala de uma cárie ali, na verdade não é que diretamente ela vai passar para outros, Tá. mas o que acontece? Para alimento nessa região. Então aquele alimento que para nessa região facilita que no dente vizinho dê cárie. Tá. Aí esse dente vizinho que vai cavitar também facilita que o outro vizinho dê. Então é uma proporção ali que vai passando de um para o outro e vai virar um problemão. Né? E se a gente tem o hábito de ir ao dentista constantemente, com rotina, o dentista ele identifica de uma forma mais rápida e nem sai tão caro, né? Porque é uma cárie por vez. Não, e olha, eu vou te falar uma coisa. De um tempo pra cá, a gente tem alguns patrocinadores da equipe, né? E que inclusive um deles é o Pedro, né? Que patrocina, né? É um dos meus patrocinadores. E ele propôs para as pessoas não pagar mais consulta. Né? Não é que a pessoa vai lá e eu deixo de receber, eu ganho o meu salário normal. Tá. Mas ele proporcionou para as pessoas ir lá e ter uma consulta gratuita. Na tua clínica? Na minha clínica. Né? Então as pessoas passam lá na clínica, em bondade dele, e a gente tem uma consulta, entre aspas, sem custo nenhum. Porque eu não vou cobrar nada. Mas eu tenho o meu custo que eu vou ganhar, né? Isso patrocinado. Em troca de ajudar as pessoas. Olha que legal. Né? E quando a gente fala em dentição, a gente já imagina que um dia podemos perder os dentes. Só que a gente vive num momento... O implante está no Brasil há quantos anos? Algumas décadas já, né? Muito, muito. Olha, eu vejo falar de implante de 1996 já. Você é formado em que ano, Marcelo? Olha, eu formei em... Rapaz, olha que fugi da cabeça, Rapaz! mas deixa Você teve Covid, foi? Não. 2015, 2016 ali, naqueles meados, eu tava já formado, né? Tava concluindo essa parte de residência já, então... Tá. Odonto tem residência da mesma forma que a medicina? Olha, em algumas áreas específicas, né? Por exemplo, a bucomaxilo, né? Ela tem residência. A implante hoje em dia também tem residência, né? Mais específica, né? Ambulatorial. Já a buco pega ali toda a parte hospitalar. Entendi. Tem coisa que é feita dentro do hospital? A grande maioria das cirurgias, né? Aqueles pacientes com doenças, né? Algumas doenças, ósseas, tumores, ósseos.
ou até mesmo quando a gente fala aí da parte funcional estética, né? Para aquelas pessoas que têm um queixo um pouquinho grande, jogadinho para frente, então consegue reduzir aí, deixando, além funcional, estético, né? Devolvendo o perfil do paciente. Então, esse é um trabalho do cirurgião dentista, não do cirurgião plástico. Isso mesmo, do cirurgião dentista. Ele importante que faz essa parte. Inclusive, teve uma lei que foi, agora me fugiu um pouco o número, mas que obrigava que todo hospital de urgência tivesse um bucomaxilo, né? Porque em casos de trauma, essas coisas, vem a parte médica, né? Para analisar parte de neuro, né? Ver se o paciente ele tem algumas áreas comprometidas de saúde dessa específica, para depois liberar para a parte do trauma ali, onde entra o ortopedista e o bucomaxilo, né? Em especial cabeça e pescoço, o responsável em geral é o bucomaxilo. Que é quem conhece bem essa região, né? Sim, com da certeza. Cabeça, né? Toda a estrutura óssea da face. Olha, é 5 anos que a gente passa só olhando cabeça e pescoço. Deus o livre. É muito tempo ali. Mas é um trabalho lindo que vocês fazem. Porque a gente vê o quanto a odontologia ela evoluiu no Brasil e os nossos profissionais são bem vistos lá fora. E isso é importante a gente sempre ressaltar, né? Olha, é importantíssimo. Inclusive, vem pacientes de fora para tratar aqui. Olha que curioso isso. Eu vejo também, tem muitos outros colegas que dão curso fora do Brasil, porque eles não têm ali, embora não quer dizer que eles não têm alguns lugares com estrutura muito boa, mas o Brasil aí carrega agora uma enorme carga. Tem um layout, né? Tem um nome. Agora, vamos falar um pouquinho mais do implante. De quando o implante... Você não falou quanto tempo existe o implante. A gente sabe que faz bastante tempo. Mas vamos lá. De quando começou a ser feito o implante no Brasil? Ele veio evoluindo, a gente veio acompanhando. Hoje, quais são as novidades? O que a gente tem de tendência? Porque muita gente às vezes fica assim, eu não quero fazer implante porque é muito sofrido. Ou então, tive que arrancar um dente agora, tenho que fazer um implante. E tem muita dúvida a respeito. Por mais que a gente fale aqui do implante. O que tem de novidade? O que tem de praticidade? É ainda muito sofrível? Olha, Samira, na verdade as coisas mudaram bem, né? Ali no meados dos anos 90, que até hoje, na verdade era até um tabu quando a gente falava de implante. Era coisa para rico, né? Era coisa para rico, né? Realmente, um implante naquela época, só para você colocaria, era uns 10 mil reais, era uma coisa só para assim. Só para fazer a pequena cirurgia. Acabou, então era muito encarecido. Né? E a gente vê que mudou essa situação, né? Tanto quando a gente fala do financeiro quanto do material. Entendi. Né? Que nem hoje, falando... Vamos pegar um exemplo, né? Antigamente ele era mais de 3, 4 horas para você fazer um implante. Então, vinha tanto o cansaço do paciente, a questão financeira muito alta. E hoje em dia mudou. Né? O paciente senta ali na cadeira, 20, 30 minutos está pronto todo o tratamento. 30 minutos? 30 minutos. 30 minutos ali sem sentir nada, porque tem um planejamento, né, no pré-operatório, algumas medicações que esse paciente vai tomar, sem sentir dor, sem sentir desconforto e um pós-operatório muito confortável. O paciente, quando chega até você, ele não vai chegar e já fazer o implante, né? Ele vai passar a ser seu paciente para que você o conheça bem também, né? Esse é um processo que é feito, você conhece bem aquele paciente, porque cada um de nós tem uma história de saúde, uma história emocional, que eu posso ter medo, posso não ter, tem um monte de coisa. E como que você tem um olhar para casos específicos? Olha, que nem muitos pacientes procuram a gente e falam, olha, eu tenho diabetes, não posso isso. Ok. Né? Já sabe, né? Já chega assim, olha, eu tenho diabetes, meu médico disse que a minha cicatrização é difícil. É difícil. Ou não posso tomar determinado remédio, né? Sim, e aí também tem o pessoal de pressão alta, né? Alguns problemas cardíacos. O que a gente faz? Geralmente, o paciente que é acompanhado por médico, a gente mantém uma comunicação com o médico dele. Tá.
né, ali conhecendo esse paciente mais a fundo. Cada planejamento é um planejamento, né, específico para cada caso. E olha, hoje em dia as limitações são muito reduzidas, né? A boa comunicação e um bom planejamento é sucesso na certa qualquer tratamento. Ou seja, pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, a pressão alta, ela pode passar pelo procedimento, ela pode fazer o implante ou qualquer outra questão odontológica. Mas é importante ter um acompanhamento desse paciente, até para que ele fique mais tranquilo. Assim, olha, geralmente quem tem essas limitações, ele já chega muito preocupado. Tá. Né? Então a gente dá todo esse suporte, né? Tira todas as dúvidas. Eu tenho um costume que o paciente saia de lá com 0 dúvidas, né? E saiba de todas as verdades. Tanto é que tem paciente que passava com dentistas antigos e fala: olha, doutor, você não me mostre surpresa. Né, ali de dor, né, talvez financeiro também. Então, eu sou muito de sentar com esse paciente, explicar tudo direitinho para que ele tenha um conforto absoluto. E se ele tem casos específicos de saúde ou outras limitações, tem o pós-operatório também é mais detalhado. Tem medicamentos diferentes, por exemplo? Ah, sim. Por exemplo, pacientes que, né, têm pressão alta, tá tomando algumas medicações. A anestesia é diferente, né, local ali, tem outros componentes para que não desencadeie, né, acelerar o coração desse paciente, entre outras coisas. E a gente também, né, na medicação do pós, também são medicações diferentes. É diferente, então tem todo esse cuidado. Tem todo esse cuidado, embora o resultado final vai ser único. Né, mas não tem como. Mas o planejamento em si pode ser que tenha essas pequenas mudanças. Antes, a cirurgia, você falou que ela era demorada. Ela era demorada porque ela também demandava de procedimentos mais difíceis? Ou hoje está mais fácil por equipamento mesmo? Não, na verdade a tecnologia que está ajudando muito, né? Igual eu costumo falar muito que a tecnologia da mesma forma que veio para ajudar, atrapalha em algumas coisas, né? Mas assim, falando de saúde, ajuda muito, né? Que nem hoje em dia, antigamente os implantes eram colocados a quase 4 horas, porque usava mais de 10 fresas, né? O paciente via isso, e via aquilo, e era em catraca manual. Hoje em dia não, tudo automatizado, né? Sabe que tem estudos publicados agora recente que 2 fresas já é o suficiente, porque o que fazia implante perder era o aquecimento ósseo. Tá. Né? Então você vê que até isso melhoraram. E o conforto para o paciente não sentir absolutamente nada. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E me diz uma coisa, dá para fazer mais de um dente ao mesmo tempo? Dá, sim. Principalmente quando a gente fala ali dos protocolos, né? Que é quando a pessoa perdeu toda a dentição. Meu Deus! Né? E precisa colocar aqueles implantes com a prótese e às vezes já consegue sair de lá pronto, tudo imediato. Tem algum material específico ou então uma dentição específica que a pessoa... Você, em vez de fazer um implante em cada região, você faz uma forma diferente para quem não tem mais dente, por exemplo? Sim, geralmente são as próteses protocolo que a gente fala. Próteses protocolo? Protocolo. A gente consegue colocar os implantes, né, e já travar essa prótese com todos os dentes. E geralmente só precisa de 4 implantes. Tá, então faz 4 implantes e coloca toda essa dentição no lugar. E o paciente já sai sorrindo feliz. Sorrindo e feliz. E já esse, no caso desse, que ele já sai sorrindo e feliz, ele tá com o provisório ou ele já tá com o definitivo? Não, às vezes já consegue sair com o definitivo no dia. Né? Aí é onde entra as questões de limitação. Né? No bom planejamento, quando a gente senta ali, traz os exames do paciente, se tem alguma limitação, eu costumo sentar com ele e falar: olha, talvez não vá conseguir colocar já o definitivo. Então, às vezes, usar um provisorinho, né? Espera cicatrizar um pouco mais e a gente instalar o definitivo. E quando tem perda óssea? Esse é o grande problema. Né? Que quando você tem uma perda óssea ali bem acentuada e a estrutura que a gente vai colocar ali não condiz com o tamanho, a gente tem que respeitar um tempo maior de cicatrização e até mesmo às vezes necessitar de um enxerto, né, para dar mais estrutura. Mas olha, hoje em dia são em bem poucos casos. Porque é o osso que vai ajudar a segurar, travar, né? Sim. A travar.
Muito bem. E com tudo isso, a gente está falando não só de uma boa mastigação, de uma boa mordida, mas a gente está falando também da face, né? Que ela vai ficar, a pele ela não vai ficar caída, ela vai ficar com a arcada dentária correta. Sim, olha, Não é? eu vou te Tem uma falar estética isso. Tem muito paciente que me procura, às vezes perdeu um dente embaixo, em cima, fala, nossa, doutor, mas eu não me sinto tão bem assim mais esteticamente. E a gente devolve ali aquela dentição e a altura. Você vê um detalhe muito simples. A gente devolve a altura que Deus deu para aquele paciente e volta toda a beleza. Porque tem desgaste, né? Por causa de mordida, o tipo de mordida. E o bruxismo também facilita até o desgaste? Facilita. O bruxismo, inclusive, é um dos maiores problemas aí que tem na odontologia. Porque além de afetar teus dentes todos, é uma automutilação ali, né? Mas ninguém sabe o que tá fazendo. Porque assim... geralmente isso acontece à noite quando você está dormindo. Então o companheiro ou a companheira que avisa, olha, você está fazendo barulho à noite, hein? E o bruxismo é bater o dente? Geralmente ele bate, né? Ele mordisca e range. Ele morde e ainda faz isso. Isso, ele aperta. Então ele ali promove um desgaste ele muito está desgastando. Eu tenho os dentes aqui, ele está desgastando com essa mordida errada. Muito, e é onde vai virar um problemão, né? A gente tem um disco aqui na frente do ouvido que é o que faz abrir e fechar a boca. E às vezes ele faz barulho. Por que ele faz barulho? Então, esse disco, ele parece... Sabe o ovo cozido? Quando você tira a casquinha tem uma bem fininha? É a mesma do disco. É muito fininha. E esse disco, ele promove ali proteção óssea, né? Ele que protege ali para fazer a boca abrir e fechar. O que acontece? Quem tem bruxismo ou problemas oclusais, rasga o disco. Rasga o disco, né? E aí, essa é a nossa preocupação. Por quê? Antigamente, a grande maioria das pessoas que tinha problema auditivo, porque perdeu o dente, o disco já estava gasto ou rasgado. Ou seja, o problema do ouvido pode causado vir daqui. Pela boca. Da mesma forma que tem gente que fala que está com dor de cabeça e vão descobrir que tem a ver com a dentição também. Tem casos... Bruxismo e a perda dentária. ATM, quando fala em ATM, a maior causa é o bruxismo? É o bruxismo, né? É igual pacientes que, por exemplo, já tem um bruxismo ali muito exagerado e procurou a gente, doutor, não aguento mais. Procurei realmente para tentar resolver. Quando são casos com grau muito elevado, tem um protocolo de medicação, botox nessa região, que vai fazer com que essa musculatura fique mais relaxada ali, né, mais parada, e ajuda da placa e exercícios funcionais. Aí tem que usar a placa. Aí tem que usar a plaquinha. Geralmente para dormir, né? Ela é terapêutica. Na verdade, quanto mais você usa, maior o resultado e fica melhor. E tem gente que ainda acorda no meio da noite para tirar a placa, né? Tem. Porque diz que está incomodando. Agora, para a gente até terminar, quando a gente fala você falou da placa, usava-se muito para o clareamento. Ainda se usa? Sim. Essa plaquinha ela é muito boa, né? Para o clareamento caseiro. Embora a diferença dela para de bruxismo é a largura e a altura, né? Ela é mais fininha, delicadinha. Mas usa sim. Ainda usa. Né? Usa. Inclusive o clareamento caseiro é um clareamento que ele demora para clarear, mas mantém o seu sorriso mais bonito por mais tempo. Então, a outra forma de clareamento é o quê? A laser? É a laser, né? Tem as fotoativadas, tem as quimicamente, tem muitos produtos. Embora ele tenha um resultado mais rápido, mas também vai embora um pouco mais rápido esse resultado. E o que a gente faz em casa, a gente consegue ter uma durabilidade maior. Geralmente o que eu faço? O paciente tem vontade, doutor, queria mudar meu sorriso, queria clarear. A gente já faz o laser e mantém com o caseiro em casa. Faz um trabalho duplo. E aí ele consegue um resultado muito bom e rápido e mantém esse resultado. Aí ele acostuma também ter esse dente bonito. E um custo-benefício, né? Com certeza. Quando a gente fala de creme dental, que tá lá escrito dentes mais brancos e tal, isso é propaganda? Ou tem cremes dentais que colaboram também para uma manutenção legal? Olha, tem alguns dentes... cremes dentais aí que foram lançados no mercado que tem sim uma indicação de clarear, porém muito demorada, né? E tem outros que inclusive estão em análise
né? A Anvisa tinha liberado e parece que se arrependeu. Por quê? Tá. Tinha muitos microabrasivos naquelas pastas, né? E tava desgastando dentro das pessoas, Uau. né? E aí, Resolve de um lado, atrapalha do outro. E aí assim nós acabou vamos. tendo que... tá em um protocolo aí. O que eu recomendo use um creme dental simples, que tenha flu, é o suficiente. Tá ótimo. E ponto final. Ponto final. Você viu que eu trouxe uma listinha aqui, mas eu não olhei pro papel nenhuma vez, né? Tô Uma vendo, beleza. viu, tá? A entrevista fluiu. Marcelo Santé, o programa tá terminando. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem e os seus contatos para os nossos ouvintes. Bom, gente, veja bem. Cuida do teu sorriso, né? Quando a gente fala de beleza, a gente também frisa muito na saúde. Então é importante que você cuide, né? Lá na frente, às vezes, para se arrepender, pode ser tarde demais, né? E quando a gente fala de saúde, a gente acorda triste, acorda, né, sem querer ir trabalhar, mas sem saúde você nem consegue acordar. Então é o primeiro lugar de tudo. Então cuida, né? Nossos contatos é o 11 5071 5693. Nosso WhatsApp é o 95808 5729. Nossas clínicas ficam aqui na zona sul de São Paulo, né? Com bastante acessibilidade, ao lado dos metrô, tem garagem, então tem todo o conforto. Ainda por conta desse coronavírus, a gente tem recepções, né, amplas, 2 recepções por salas e geralmente atende o paciente assim que ele chega. Então, bem tranquilo. Muito bem, obrigada, viu? Obrigada, Obrigado, Marcelo Santé, comunicador aqui da Vibe Mundial, com o programa De Frente com o Dr. Marcelo Santé, toda quinta-feira, às 17 horas. Obrigado, Certo? Samira. Até mais. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto hoje, a partir das 10 da manhã, tem Jornal da Boa Notícia. Mundial, e você de segunda a sexta, às 16h30, também aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo e um bom final de semana.